Bem, boa tarde, né? Que bom que a gente voltou. Todo mundo almoçou legal? Todo mundo almoçou bem? Ok? Tava bom? Podemos repetir? Que tal fazer o ano que vem aqui também? Hã? Tenho certeza que vocês gostaram, né? Bem, eu quero dar as boas-vindas para a gente poder fazer o nosso trabalho de hoje à tarde. A gente separou algumas coisas, alguns temas que nós sabemos que são desafios nos diferentes países de língua portuguesa. Nós fizemos uma alteração na programação, vocês estão percebendo. A primeira mesa deveria estar o nosso presidente da FENEP, o Luiz Virtuoso e o Pacavira, mas o Pacavira, como vocês sabem, ele existe, viu? Ele está chegando. Ele está chegando, né? Então, como ele não está, ele ainda não chegou, a previsão da chegada dele no Brasil às 16 horas, nós tivemos que fazer uma inversão nas mesas de debate, tá bom? Nós vamos começar conosco, a gente era a segunda mesa, em seguida vem o professor Lucas com a mesa dele de debate, a gente tem um coffee break, e aí a gente já deve estar esperando que o Capavira esteja aqui com a gente, merecidamente, né? E aí a gente tem uma programação com ele, mais uma palestra e um momento bem legal da gente se despedir disso que foram dias intensos aqui conosco, né? Bom, a gente tem uma mesa aqui, colegas, que nós vamos ter que dar conta desse tema, não é? Eu digo que aqui no Brasil, o tema mais importante que nós temos na nossa sociedade é a formação de professores. Eu não sei como a gente pode situar vocês nessa fala, mas aqui no Brasil, mais do que economia, eu acho que aqui no Brasil é o tema mais importante, é formação de professores. Então, quando eu vejo que a gente tem uma possibilidade de estarmos juntos pensando na formação de professores e, de repente, nos ajudando mutuamente na formação de professores, que acredito que tanto na Guiné-Bissau, em Portugal, no Brasil, a gente necessita de apoio, de ajuda, e a gente pode fazer intercâmbio, e esse intercâmbio pode, de fato, nos ajudar na formação dos professores. Nós temos hoje no Brasil uma legislação bem recente, que foi feita no Conselho Nacional de Educação, homologada pelo nosso ministro, que fala sobre a formação de licenciados e de segunda licenciatura. Não fala de pedagogia. Estamos aguardando o próximo parecer falando da formação inicial em pedagogia. Então, não temos esse debate no Brasil da pedagogia, apenas das licenciaturas, né? As licenciaturas que trabalham com Fundamental 2 e médio. Ok? E, além desse intercâmbio, que eu tenho certeza que nos ajudará a desenvolver o tema no Brasil e nos diferentes países, nós temos também a possibilidade de fazer intercâmbio de alunos, né? Que eu acho que é muito interessante para as nossas instituições, para os nossos alunos, inclusive para os nossos professores. Ficou um desafio que o Pedro Flecha deixou aqui com a gente, e eu acho que nós podemos aqui começar a traçar esse caminho, porque está nas nossas mãos esse caminho. Então, a mesa tem essa função de debater esse tema, como fica o intercâmbio e a ajuda entre nós na formação de professores, pensando na continuada e na inicial, não sei como é em Portugal, mas aqui, quando a gente forma um professor, a gente chama de inicial, formação inicial, né? E a formação inicial é aquilo que a gente primeiro recebe na nossa escola, e quem faz a continuada para esse professor são os nossos sindicatos, sobretudo os da FENEP. A gente ajuda as escolas formando os professores na continuada, né? E aí a gente tem, então, essa função de debater como é que nós podemos melhorar, por exemplo, a pedagogia. Seria interessante se a gente pudesse saber um pouco como é a formação do professor, do pedagogo, tanto em Portugal quanto na Guiné-Bissau. Aqui no Brasil, a gente ainda está num vácuo legislativo, que falamos agora há pouco, a gente tem uma ausência de lei que possa nos contemplar nessa formação. E a gente pode também dar esse pontapé inicial com a formação e com o intercâmbio dos nossos alunos, né? Então, vocês perceberam que vai ser bem animado, ok? Estão animados? Ninguém com sono? Ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu vou depois pedir a vocês, se vocês tiverem perguntas para a mesa, vocês podem nos encaminhar. A gente faz a leitura e podemos provocar os nossos debatedores. Cada um tem 15 minutos.
Não sei como vai ser, mas cada um tem 15 minutos. Então, vamos lá, Henrique, querido. Você tem a transparência? Tem. Eu trazia uma apresentação um pouco mais lata do que propriamente o que a professora Amábile falou agora, que falou só no caso dos professores e na formação. E por isso eu depois terei uma pequena apresentação, mas não queria deixar de começar por falar sobre a formação de professores. Em Portugal atualmente é um desafio, até porque há falta crónica de professores, especialmente nas escolas públicas. As escolas privadas, como têm maior manobra de gestão, tem mais flexibilidade, consegue que os seus alunos não fiquem sem aulas. Neste momento, na escola pública, há alunos que não têm aulas a uma determinada disciplina. Ou porque os professores meteram baixa e não há professores para substituir, ou outras questões, e por isso é crónico neste momento em Portugal, e o debate político centra-se também muito aí. Nós, enquanto AEP, apresentámos várias propostas, porque é verdade que começa a afetar-nos também, embora os alunos não fiquem sem aulas, há uma sobrecarga dos professores com mais horas do que deveria, do que é o ideal. Sobre a formação, todos os professores têm uma formação inicial de 3 anos numa área científica, e só depois no mestrado, que é outro passo, é que escolhem o ensino. E é nesses 2 anos em que vão ter as pedagogias, as metodologias, a gestão de sala de aula, é nesses 2 anos. Nós, enquanto associação, percebemos que os alunos não decidem ser professores aos 17 anos, dificilmente decidem ser professores, e a agravar isso é a visão que os alunos têm do que é ser professor. É ser para toda a vida professor, porque não existe mobilidade para outras profissões. E hoje em dia os jovens também querem emigrar. Não é emigrar, é emigrar porque estão no espaço europeu, querem conhecer outras realidades, querem trabalhar noutros ambientes, e ser professor não lhe dará essa hipótese, porque eles serão professores em Portugal, porque a língua impede depois de serem professores nos países, à exceção do ensino superior. E este é o maior desafio que nós enfrentamos hoje em Portugal. A escola pública e a escola privada também começa a sentir este grave problema. Nós, enquanto associação, acreditamos que somos capazes de dar a segunda parte da formação, porque temos visto que há muitos engenheiros que adoravam dar aulas de matemática, há muitos licenciados em ciência política, em relações internacionais, que seriam excelentes professores de história, mas que não o podem ser porque terão que estudar mais de 2 anos para poder ser professores, e ninguém vai deixar uma carreira para depois ir estudar para ser professor. E a nossa proposta ao Governo era que nos deixassem contratar essas pessoas que têm formação na área, a formação científica está lá, mas que depois houvesse da parte dos colégios a responsabilidade de os formarem. Até porque nós temos um melhor avaliador, que é os pais. Quando o professor não corresponde, os pais simplesmente anulam a matrícula e tiram os filhos da escola. Enquanto que na escola pública isso não acontece, no privado nós temos esse crivo, digamos assim. E por isso as direções irão fazer tudo para ter os bons professores. E é esse o desafio que nós lançamos ao Governo e infelizmente ainda não conseguimos alcançar, mas a pressão é tanta da falta de professores que mesmo as escolas públicas, já algumas contratam pessoas nesta situação, mas que o privado não consegue fazer porque obrigatoriamente, enquanto que na pública dá aulas 1 ano, no ano seguinte já podem não precisar dele, na privada, ao contratar 1 ano, tem que ter um contrato de trabalho e já fica efetivo, ou seja, não posso chegar ao fim do ano e dizer agora vais embora porque não tens a formação. Não, passou a ser funcionário da escola e por isso tem outras implicações para o privado. Esse é o nosso maior desafio. Acreditamos que temos condições para nós dar a formação, os colégios, com o apoio
da AIEP, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular, que está a trabalhar com algumas instituições do ensino superior, público, privado, porque aqui também depois as universidades não querem deixar de ter esse negócio de dar a formação do segundo ciclo. Mas é inevitável que vamos ter que ir por esse caminho. E pelo que percebi, vocês aqui já têm a capacidade de dar essa parte da formação, das pedagogias, da gestão de sala de aula, e nós infelizmente ainda não temos essa possibilidade. Começam também a aparecer muitos professores brasileiros que imigram para Portugal, e aí ainda não é possível, é difícil terem a conversão para o diploma em Portugal. Sabemos que o Ministério está a trabalhar nisso, principalmente no pré-escolar e no primeiro ciclo, mas ainda não é fácil. Mas nós estamos a precisar, mesmo urgentemente, de novos professores. É mais fácil professores de inglês, por exemplo, aí sim, porque tem outro tipo de qualificação, já é possível, mas os professores, por exemplo, do Brasil e mesmo dos PALOP, é muito difícil conseguirem as equivalências. Este é o ponto de situação em Portugal. Eu depois ia falar um pouco mais do que isto, não sei se sobre o assunto ou faço a minha apresentação toda. Eu, como disse, eu pensei numa apresentação um pouco mais eu é que não estou a... Ok. Esta é a nossa força, não é? Muitas vezes esquecemos que nós somos muitos milhões e por isso nós temos muita força no âmbito da educação também. Temos muitos desafios à nossa frente, mas o nosso potencial de cooperação entre os países da CPLP é gigante. Estes são, para mim, os principais objetivos ou o porquê de haver intercâmbios. Eu, quando aqui falo de intercâmbios, falo em 3 tipos de intercâmbios. De alunos, de professores, mas principalmente, e no ponto em que estamos, de dirigentes de escolas, dirigentes intermédios, porque acho que tem que começar pelos dirigentes, porque esses é que vão perceber qual é a força, qual é a mais-valia de conhecer outras realidades. E depois virão os professores, depois virão os alunos. Nós temos essa experiência em Portugal no âmbito da Europa. Temos uma organização que é o ECNAIS, que agrega todas as associações privadas da Europa. Aqui estamos a incluir até a Turquia, o Reino Unido, Bielorrússia, ou seja, a Europa no seu alargada, e percebemos aí que a importância de ter dos líderes trocarem experiências, e por isso é que acho que nós, enquanto CAEP, devemos começar por esse nível, antes de irmos aos professores e irmos aos alunos, até porque vamos pensar também em termos financeiros, será mais difícil, temos que conhecer a realidade de cada país e por isso os dirigentes será a primeira leva de intercâmbios. Nos benefícios temos a questão das metodologias e experiências. Ontem, após a Assembleia, tive o prazer de trocar impressões com várias pessoas e percebi o quão diversificado é o ensino, e então vocês aqui, isto é um mundo que nós, portugueses, um país pequeno, conseguimos conhecer as várias metodologias, mas conseguimos contá-las por os dedos de uma mão e por isso é importante esta troca de conhecimento. Aqui, para os alunos, eu depois trago no fim um caso, um exemplo de intercâmbio que realizamos em Portugal no âmbito do ECNAIS. Para os alunos é todo um mundo novo. Aí sim é todo um mundo novo, porque adquirem conhecimentos que de outra forma não adquirem. Tendo acesso a todas as tecnologias, a toda a informação, não há
comparação sobre a mais-valia que é estes intercâmbios. No entanto, nós temos desafios muito grandes para que isto seja possível, não é? Desde logo, as nossas diferenças dos currículos, mas certamente nessas diferenças nós vamos conseguir reter alguma coisa e até importar, digamos assim, alguma das estratégias que cada país usa para os seus currículos. A questão da logística e financiamento, que eu disse há pouco, será esse também um dos entraves para alguns países para poderem participar deste tipo de intercâmbios e o facto de não termos ainda programas estruturados para esses intercâmbios. Aqui são caminhos possíveis, que já existem alguns, por exemplo, parcerias entre escolas. Temos casos em Portugal felizes, acho que mais à frente alguém irá falar deles, entre escolas portuguesas e angolanas, que já funciona. Temos que saber explorar também o intercâmbio virtual, porque muitas das formações do vosso cardápio de formações que eu fui ver ao site são muito interessantes e que se aplicariam, e certamente para Portugal seriam importantes haver a forma de participar em algumas das vossas formações, os nossos dirigentes. Nós também temos um curso anual que designamos por curso de diretores e dirigentes intermédios, que é online, mas depois tem uns módulos presenciais e em regime internato, que é para obrigar as pessoas a discutir, a almoçar juntos, a jantar juntos, e que também acho que algum dos módulos desse curso seriam importantes para alguns dirigentes desses países. Na questão do apoio institucional, estivemos a explorar alguns apoios que existem da parte da União Europeia, especialmente o programa Erasmus, que eu falarei já a seguir, e aquela questão que é a certificação da formação de professores. Aí sim é a nossa urgência em Portugal. Aqui tenho exemplos de programas que já evidenciam a mais-valia da cooperação, desde logo o programa Erasmus, que nós sabemos que está aberto também para os países dos PALOP e também para o Brasil. Nós já estamos a explorar esse programa atualmente, temos a decorrer alguns programas onde juntamos dirigentes de escolas e que vamos fazendo encontros, principalmente de Bélgica e Holanda, e também uma das encomendas do nosso Presidente é estudar em que é que poderemos candidatar-nos para que possamos ter um programa conjunto e aí sim termos financiamento no âmbito do Erasmus para que organizações possam conhecer-se. Depois temos estes para a CPLP, no âmbito dos PALOP já existe um programa, no âmbito da formação profissional. Neste momento existem cerca de 20 mil alunos que estão a estudar em Portugal, só para o profissional, em que é apoiado financeiramente pela União Europeia, a parte da alimentação, do alojamento, não pagam propinas, e esse é um programa que tem dado muitos frutos, sendo que neste momento também está a decorrer ações de formação conjunta para formadores e professores de escolas profissionais, e que este ano haverá também uma formação em Santo Tomé e Príncipe. Esse é um outro programa financiado pela União Europeia e que está em desenvolvimento, mas esse é só para os PALOP. Depois o que eu falava era o ECNAIS, que aí sim, que agrega 19 países europeus, 22 associações, e que tem permitido trocar experiências e perceber o que é que se vai fazendo nos outros países europeus, e que realiza 2 encontros anuais. E é aqui que nós muitas vezes percebemos que afinal não estamos a fazer tudo mal. Temos sempre aquela coisa, os do norte da Europa, a Suécia, esses é que estão à frente, mas depois vamos conhecendo e percebemos que não estamos a fazer tudo mal, e cada país tem as suas singularidades, e mais uma vez estes intercâmbios são muito importantes. Eu, como conclusão, antes de um pequeno vídeo, que certamente passava a palavra e depois, se tivéssemos tempo, passava, era só porque há uma experiência no âmbito do ECNAIS de alunos
que é que nós em Portugal fazemos um torneio de debate entre colégios, só do ensino privado, que tem regras muito bem definidas e não é um debate de convicções. Não, os alunos têm 4 moções, são 4 temas que vão ter que debater, sendo que sabem qual é o tema um mês antes, têm que estudar o tema, mas não sabem o que é que vão defender. Na hora, 30 minutos antes do debate, vai-lhes dizer: tu vais ter que ser a favor ou vais ter que ser contra. O mote deste torneio é a democracia e a tolerância. E eles têm que se pôr no papel do outro. Têm que ir contra as suas convicções, têm que estudar os argumentos a favor e contra, e isto é de um crescimento pessoal dos miúdos muito importante. Aí sim eles têm que perceber qual é a sua diferença. E depois temos então um torneio europeu em que vai o representante de cada país debater nessa... Eu não sei se posso agora passar o vídeo. Não é este é Angola. Já estragamos a surpresa a Angola. Sim, é melhor continuar. É CNAES, o nome. É esse mesmo. Só vamos ver o início, só para perceberem a dinâmica dos debates. Está em inglês porque os debates são obrigatoriamente em inglês, que é a língua comum da União Europeia. Era o que já está. Sim, é melhor passar e depois, se houver... É este mesmo, é este. On the 20th and 21st of April 2023, Lisbon hosted the first ECNAI student debate event, presented in collaboration with Dutch Debate Institute and the support of Porticus Iberia. The debate was part of the ECNAI's conference, promoting democracy and civic engagement. It was a time of intense activity for the 12 teams of upper secondary students representing 11 European countries: Bulgaria, Czechia, Denmark, Finland, Greece, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Turkey and the United Kingdom. Throughout the debate, a team of judges scored the teams in 3 domains: attitude, content and delivery. The teams with the highest score met in the final debate to decide the winning team.
This experience reinforced our belief in debate's potential to promote empathy, critical thinking, and creative thinking, and, therefore, to strengthen democracy and tolerance. Acho que é suficiente, já podemos parar. Isto foi só para explicitar uma das potencialidades dos intercâmbios, neste caso de alunos. É verdade que são poucos alunos, cada país só trazia três estudantes, mas que é um programa que vejo a ser replicado em língua portuguesa, claro. Obrigado. Olha só, obrigada, Henrique. Olha, o Henrique está dentro do tempo dele, nem palmas para o Henrique mesmo. Hein? Olha lá, nem chegou nos 15 minutos dele. Olha lá, Henrique. Tá vendo? Obrigada, viu, Henrique? A gente depois vai debater um pouquinho sobre essa questão de legislação. Meu amigo Martilene, da Guiné-Bissau, conta para a gente como é lá. Formação de professor, vocês não têm problema, tem? Não, né? Não. Era o ideal, era o tipo ideal. Era o ideal, Vamos não lá. termos problemas. É assim, obrigado mais uma vez estar aqui a assumir essa partilha de experiência e de conhecimento sobre educação, especialmente na formação dos professores, dos alunos. A partir do intercâmbio, primeiro temos que colocar umas questões a partir, antes de começar, né? O foco de estarmos aqui é tentarmos perceber em que estágio ou onde é que está o intercâmbio entre professores e estudantes a nível dos países que falam a língua portuguesa. Mas atenção, não podemos descurar uma nota bastante simples, que a nossa missão de falar neste momento também não é muito simples, mas é um desafio, porque depois de assistir à oração de manhã do nosso colega Renato Casagrande, bastante forte, bastante emotiva, inspiracional, e depois ter aqui uma abordagem simplista, bastante forte, que eu conheço, do nosso colega Henrique, que falou aqui do Econaís, que falou aqui do Erasmus Plus, programas de intercâmbio bastante forte na Europa, nos países da África, nomeadamente da Guiné-Bissau, que também conheço. Em parte não combinei nada com o Henrique, mas em parte coloca a nossa vida mais fácil, a nossa missão um bocadinho mais facilitada. Mas como é sempre um desafio, procuramos perceber até a que ponto, porque intercâmbio já existe. Eu cheguei aqui, encontrei um conterrâneo da Guiné-Bissau, para cá que está aqui na sala, que veio aqui por meios próprios e hoje é funcionário federal aqui do Brasil. Veio através do intercâmbio, como eu também fiz as minhas andanças, né? Estou a criar, porque acredito, de facto, que a partir da educação podemos criar uma vida melhor para todos e fazer um mundo melhor. Mas é verdade, quando falamos na criação dessa vida melhor para os nossos povos, temos que ter um elemento fundamental, 2 elementos ou 3, mas temos, em primeira mão, temos que pensar no professor. O professor que é a gente que vamos empoderar para melhor desempenhar essa função. Okay? Se conseguirmos pôr os nossos professores a ter uma perspectiva de maior intercâmbio, de maior abertura da mente com os outros professores de outros posicionamentos geográficos, de outras localidades, dos países, se quisermos, bastante mais avançados, estamos a criar uma capacidade de sonho, uma capacidade de aprendizado para o professor bastante melhor. Mas para chegarmos a esse ponto,
eu gosto muito de posicionar numa posição que me dá algum conforto. E falar que eu estou aqui como agente de educação, mas estou a aprender convosco, porque intercâmbio, a essência desse nosso encontro, que o CAEP está a dar forma, que já acontece, é intercâmbio para nos proporcionar essas melhores práticas. Essas práticas que efetivamente permitirão para cada um de nós prestar o melhor serviço. Mas com um valor adicional. Ok? Qual é o valor adicional? A nossa diversidade, a diferente abordagem que estamos aqui a assistir, se conseguirmos ter uma abertura forte da nossa mente, estamos a ganhar efetivamente com essa troca de experiência. Estaremos a habilitar-nos a nós para uma melhor prestação de serviço no setor da saúde. Quando conseguimos chegar a esse ponto, estamos efetivamente a criar uma sociedade melhor, uma sociedade onde a diversidade, a igualdade, a inclusão e a pertença possa falar mais alto, onde o próximo passa a ter sentido. Eu vejo o próximo como vejo-me a mim, não vejo o próximo porque é mais bonito, porque eu sou feio. Sou feio e sou desajeitado. It's ok. Mas acontece, mas quando consigo levar as coisas assim, consigo fazer um serviço melhor. Da mesma forma que hoje em dia, nos tempos que correm, a nossa sociedade é confrontada com novos desafios. Estamos a falar de um desafio global, estamos a falar de intercâmbio porque temos uma necessidade bastante forte em nós de abrir a nossa maneira de viver e de prestar o nosso serviço, em função de diferentes paradigmas. Okay? Hoje, por experiência própria, uma coisa acontece aqui no Brasil, eu às vezes sou tentado, quando falo da simetria, não pela forma negativa, mas às vezes sou tentado a pegar o Brasil como um caso. Ok? Porque eu no Brasil consigo encontrar Angola, consigo encontrar Portugal, consigo encontrar Guiné-Bissau, consigo encontrar Cabo Verde, consigo encontrar Moçambique, consigo encontrar Timor também consigo encontrar, por causa da dimensão do Brasil. Então é um privilégio para nós estarmos a fazer uma experiência fácil. Mas é verdade que não devemos assumir isso como uma coisa simples, pensar que nós vivemos aqui no Brasil. Não, porque também temos que ter capacidade de sair fora deste contexto para melhor adaptarmos a isso. E nós, que falamos português, temos uma grande vantagem. Temos que ter compromisso suficiente com a difusão da nossa língua. Temos que falar sem nenhum preconceito de nossas diferenças para podermos tirar melhor proveito de cada um de nós. Porque, de facto, a língua portuguesa, cada vez a nossa vivência lusófona, cada vez apresenta ferramentas que os outros não têm ou que têm com dificuldade. Nós conseguimos estar em todos os quadrantes do mundo. E cada um dos nossos países, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau. O caso da Guiné-Bissau, como dizia ontem, não quis alongar nesse aspecto, Guiné-Bissau pertence a uma sub-região bastante importante a nível global. E a Guiné-Bissau, um país pequenino, por acaso consegue ser um player bastante a ter em conta na Série A. Não sei se fiz me entender. Consegue ter um papel bastante forte naquele bloco de quase 400 milhões de habitantes. Tanto que já presidiu Série A e tem dados cartas a nível da Série A. Então, quando a Guiné-Bissau está a fazer esse jogo, está lá com Cabo Verde, of course, mas quando está a fazer esse jogo, não está a fazer de uma forma isolada, está a fazer com bandeira da lusofonia. Essa é a nossa riqueza da lusofonia. Posso falar de Portugal, do Brasil. Todos nós somos importantes. Agora, a nossa riqueza, a nossa diversidade, advém daí. Conseguirmos pôr os professores a pensar assim, sem descurarmos aquilo que é a essência da nossa missão. Temos que pensar que aquilo que vamos assumir, cada ponto que vamos assumir, temos que estar sempre alinhados, tentar alinhar isso, estarmos alinhados e tentar alinhar isso com o nosso foco. O nosso foco é o aluno. Para que todas as ferramentas que estamos a adquirir, adquirimos só por uma causa comum que temos aqui. Fazer o bem-estar para as pessoas, especialmente para os alunos. Quando estamos a fazer um aluno melhor, estamos a criar um mundo mais sustentável. Estamos a fazer um mundo melhor, onde todos possamos viver com as nossas diferenças de uma forma mais interessante, a nossa diversidade. Bom, eu estou aqui nesse think tank, estou aqui para aprender, quero ouvir mais questões, quero poder participar,
estamos aqui nessa perspectiva, por isso que eu só lancei estes dados para podermos partilhar e pensar nesse espírito de think tank. Muito obrigado. Obrigada, Martinelli. Cadê o seu amigo que é angolano? Cadê o seu amigo da Guiné-Bissau? Ah, tá aí. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Bom, agora vamos escutar um pouquinho a opinião aqui do Laranjeira. Como é que você vê essa história aqui no Brasil? Primeiro, eu queria agradecer esse convite. Eu queria agradecer o convite, né, da FENEP, através da professora Amabile, né? E, minhas senhoras e meus senhores, eu já mudei o que eu ia falar aqui umas 10 vezes. Tá? Eu tenho uma relação muito forte, né, com alguns países, assim, eu queria colocar até para... A lista é tão grande, né, que a gente começa a precisar recorrer à pesca, né? Somos Brasil, Angola, somos Guiné-Bissau, somos Portugal, somos Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Somos uma comunidade que fala o mesmo idioma, mas vive realidades educacionais profundamente distintas, e justamente por isso o intercâmbio entre nós não é uma escolha, é uma urgência. Ok? Então, essa comunidade que fala português, e isso já é uma coisa que ajuda muito, né? Não termos 2, 3, 4 dialetos e línguas, né, diversas. Mas eu estou diante de um dilema. Eu estou querendo aqui mudar a temática. Eu quero chegar aqui para a ação, professora Amabile, né? Porque quando a gente diz que o intercâmbio é urgência, e é essa a pauta nossa, e a senhora deu ênfase à questão do professor, né? Mas a gente precisa entender que esse mundo está de uma forma globalizado, não só em tecnologia, em ações. E eu queria mostrar para vocês como, contrariando o Renato Casagrande, que fez uma palestra brilhante aqui pela manhã, mas os pensamentos divergem, né? E eu queria colocar aqui de público um testemunho meu. Na pandemia, eu fiz uma doação de 1 milhão de vagas para todos esses países que eu acabei de citar aqui. Ninguém sabia disso, tá certo? Alguns países, através da CPLP, tá certo? Se alguém está há bastante tempo na CPLP, através do Bertrand, né, que era uma pessoa que me fez essa interlocução, nós fizemos essa doação. Até hoje eu tenho alunos, tá certo? Através de tecnologia. Você veja, de um lado as pessoas ficam apavoradas, tá certo? Com a própria tecnologia que está aí, a inteligência artificial e tal. E eu me recordo, assim, começo a imaginar o que era Sócrates e Platão, professora. Já pensou que confusão? Sócrates falava e com raiva de Platão, porque estava lá escrevendo, né? E vai acabar com o nosso monopólio, tá certo? Estamos aqui com a informação, e agora, com a escrita, como é que fica? Eu, toda vez que vejo uma tecnologia nova, eu fico muito feliz. E feliz porque esse gap geracional, é preciso que a gente olhe para fazer o intercâmbio de capacitar professores, para que os professores se aproximem e usem a inteligência artificial a nosso favor. Como isso vai nos ajudar? Como isso vai colaborar com as futuras gerações? Se a gente fecha o olho e diz como é que era uma sala de cirurgia no século passado. Eu tive um câncer, graças a Deus, quando abri o olho, quando eu estava fazendo um transplante de medula, eu olhei e parecia que eu estava numa nave espacial. Quem estava fazendo o comando do início da minha cirurgia era a Lésia. Estava lá. Estava dizendo, não foi feito isso, faça isso, conversando com o cirurgião que estava me operando. Então você veja que a sala de aula nossa tem um gap geracional muito grande. Só que os problemas nossos são os mesmos, tá claro? O sertão brasileiro é igual ao seu sertão, tá claro? As dificuldades são as mesmas. Os investimentos de 3% na Guiné é a mesma dor que se tem de conseguir esses 69 milhões de professores até 2030, né? Como é que vai ser isso? Será que vai ter gente para fazer
isso acontecer na ponta, professora, ou se a gente vai precisar de uma caronazinha com a inteligência artificial e com a tecnologia para capacitar um Brasil, continente como esse, que fez uma reforma do ensino médio em 2017 e até hoje não implantou os itinerários formativos. Como é que se faz isso sem tecnologia? Como é que se faz isso sem colocar o ser humano a serviço do ser humano, a aprendizagem a serviço da aprendizagem, a realidade aumentada, o metaverso, tudo em função do outro, do aprendiz, aprender a aprender. Então é preciso que a gente repense o processo de pensar. Eu estou tão feliz quando eu vejo alguém, óbvio, é muito bom que a gente toque o professor. Nós somos sonhadores e poetas, professor. É a classe mais sonhadora que existe, somos nós educadores. A gente é pior do que artista, tá? A gente sonha, a gente acha que o nosso aluno precisa do toque, mas ele precisa do toque da empregabilidade. Ele precisa do toque de sonhar por futuro e dizer que ele vai ter condições de gerar a própria subsistência. A gente precisa parar de mimimi e entender que precisamos entregar e entregar com competência. Eu estou muito feliz de reencontrar os meus patríssimos, né, dessa conexão da mesma língua e saber que eu já fiz por vocês alguma coisa. Mas quem sou eu se não fosse a tecnologia? Quem sou eu se não fosse a possibilidade da internet? Quem sou eu se eu não tivesse tido a percepção da própria CPLP que acolheu essa doação e que levou para cá? Eu tenho alunos hoje em Cabo Verde que mandam, né, se comunicam com a gente. Isso é maravilhoso, tá? Então é preciso, viu, professora, que a gente comece exatamente a repensar esse processo de pensar e entender. Não se pode capacitar milhões de professores fazendo isso com educação continuada se nós não usarmos tecnologia na aprendizagem. Impossível, minha gente. O professor tem que estar juntinho da tecnologia. O aluno, eu imagino o seguinte, o aluno ele chega na sala de aula, eu vou dar só um dado para você, Brasília, capital do nosso Brasil. 280 mil alunos fazem o ensino fundamental. Quantos passam para o ensino médio? 280 mil. 80 mil passam para o ensino médio. 200 mil, de manhã falaram aqui, né? Nem trabalham, o senador Exalci, nem trabalham, nem estudam. Tá? Por que isso? É culpa de quem? Não, o governo está fazendo aí o pé de meia, pagando para os alunos estudarem o ensino médio. Tá? Mas essa escola não conversa com o aluno. O aluno chega na escola e diz, meu Deus, tabela periódica, vou fazer o que com ela? Vou fazer como é que eu faço para fazer uma filmagem com tabela periódica? Como é que eu passo para ser um videomaker, para ser um youtuber, um programador de internet das coisas, de metaverso, de realidade aumentada? Como é que eu faço com a tabela periódica? Ela vai me ajudar em quê? Pelo amor de Deus, minha gente, a gente precisa exatamente fazer muito intercâmbio, professora, tá certo? E eu estou colocando à disposição a nossa estrutura tecnológica, que a professora Amable conhece muito bem, convidando vocês, para quem quiser fazer uma visita técnica, tá certo? À nossa instituição, eu estarei lá aberto para que vocês entendam o que podemos fazer juntos, tá certo? Eu já estou, inclusive, chegando a Angola, tá? A EduTech está indo para Angola. Eu não sei ainda, veja como a tecnologia é rápida, né? Eu não sei nem a pessoa que levou, mas ele está construindo uma sede, ele tem uma universidade lá com 8 mil alunos, tá certo? Em Angola, e eu quero estar não só em Angola, eu quero estar em Moçambique, eu quero estar em todos os países de língua portuguesa, colocando o que é que nós podemos colocar, desde a educação de jovens e adultos, que a gente faz no Brasil, os itinerários formativos para o novo ensino médio, o conteúdo da escola de tempo integral, veja bem, a formação de professores, olha as dores, todas as dores são idênticas, né? Como é que a gente, com 3%, pode atingir metas ousadas se colocarmos e fizermos mais com menos? Se a gente for colocar... Porque dinheiro para a educação ninguém gasta mais do que o Brasil.
O Brasil tem muito dinheiro em educação. Meu Deus do céu! E é preciso que a gente canalize, professora, esse dinheiro para juntar esse dinheiro à capacitação de professores. Juntar esse dinheiro para falar a linguagem do nosso aluno. O nosso aluno fazer assim, sentido fazer a escola de nível fundamental. Fazer sentido a nossa academia. É preciso que a gente faça sentido. O aluno, se ele entender que aquilo ali presta, ele fica. Ele não sai daqui porque aqui dá emoção. Aqui dá vida, dá resposta. Ele já está na barriguinha da mãe hoje, ó, a mãe lá, ó, no tic-toc, tic-toc. E o cordão umbilical, tic-toc, tic-toc. Quem é doula já sabe. O aluno já sai diferente, o filho já sai diferente. Isso é o quê? Isso é genética e aqui, ó, neurociência, minha gente. Então é preciso que a gente não pare no tempo e repense o processo de pensar e partamos para a ação. Eu não sei se meu tempo já acabou. Está acabando. Para mim foi um prazer enorme estar aqui, tá certo? Abertíssimo, não só para os nossos queridos patrícios de fora, mas os brasileiros do nosso Brasil, que existem estados do Brasil, vários estados, que não permitem que se faça educação mediada por tecnologia. No século XXI, eu preciso fazer essas denúncias. Entendeu, professora? É fundamental. Estamos entrando agora com mandado de injunção para que todos os países, os estados brasileiros federados, possam ter a regulamentação da educação à distância, da educação técnica e profissional. A todos vocês, o meu muito obrigado, e foi um prazer estar convivendo com os patrícios lusos. Obrigado. Obrigada, Laranjeira. Bem provocativo, né? Bem provocativo. Bem provocativo, não podia Mas dizer. eu só quero colocar o pessoal de fora, de Angola e Portugal, a par do que a gente vive hoje com o que a gente chama aqui no Brasil de educação à distância, EAD. Né? Nós temos um vácuo aqui, como eu estava falando para vocês, legislativo. Há um ano, as instituições que trabalham com EAD no Brasil não conseguem se movimentar, porque não tem, na realidade, regulação e não tem lei que ajude a gente a caminhar. Você imagina isso, Luiz? Você tem uma escola em EAD e, de repente, por um ano, você ainda não pode matricular ninguém. E a gente tem uma expectativa que, talvez, até o final do mês, a gente consiga ter o decreto que faz essa regulação, para que a gente possa retomar as questões com a educação à distância. Não só na questão de jovens e adultos, que a gente tenha, no nosso país, um déficit enorme de jovens e adultos que estão fora da escola, que não conseguiram concluir o Fundamental 1, o Fundamental 2, portanto, eles usam o que a gente chama no Brasil de EJA, e o EJA trabalha muito com o EAD, e o EAD está parado. E a gente tem um decreto, né, a promessa de um decreto, que há muito tempo a gente está esperando esse decreto aparecer, para ver se a gente consegue destravar, para que a gente consiga, na realidade, fazer a educação andar. Porque é meio complicado, né? Aqui no nosso país, vocês já viram como ele é grande, e a gente tem comunidades aqui que ficam muito à beira da educação, que são os quilombolas, os indígenas. Não tem como você chegar em todas as tribos aqui no nosso país. A forma de educação chegar nesses lugares é por meio do EAD. Só que as instituições não conseguem fazer, porque não tem, o que você bem falou, regulação, não tem lei, não tem legislação. Então, nós estamos aguardando esse decreto já, desde outubro, já com a promessa de que daqui a 15 dias, daqui a 15 dias, daqui a 15 dias, e me parece que depois do dia 15, quando o nosso presidente retornar ao Brasil, ele fará a entrega desse decreto. Com esse decreto, Martinelli, a gente vai tentar destravar essa questão, até para facilitar o próprio intercâmbio entre nós e ter validade com aquilo que as pessoas vão eventualmente fazer em Portugal à distância, na Guiné-Bissau à distância, para que possa ter, o que você falou muito bem, certificação. Para que possa ter certificação. Né? Agora, fica aqui um desafio, Luiz, aqui para Portugal, Brasil, a minha querida Jamila, o querido Agostinho. Fica um desafio, que nós temos que pensar como resolver essa questão nos nossos países de forma mais rápida, mais sustentável. Né? Eu faço parte de um conselho
da BET Brasil. BET Brasil é aquela feira que tem em Londres, tem a BET UK e tem a BET Brasil. Eu faço parte de um conselho. Lá eu conheci um brasileiro que mora na Inglaterra, ele chama Arthur Galamba. Lá onde ele trabalha, existe uma formação rápida de professor, em 9 meses, intermediada pela tecnologia. Então, eu fiquei assim, muito apaixonada pelo programa que eles estão rodando lá em UK, porque você tem essa possibilidade de ter o professor já na sala de aula muito rapidamente. E eles trabalham também com microcertificações, que é uma coisa que a gente tem que pensar aqui no Brasil também, eu não sei na Guiné, não sei em Portugal, mas eles trabalham com microcertificações. E o que a gente acaba tendo é uma formação e professor atuando com muita rapidez em sala de aula. O Arthur e eu estamos assim querendo trazer esse projeto aqui para o Brasil. Temos assim alguns acenos de algumas faculdades que querem entrar como parceiro para poder fazer a certificação, mas a gente vai esbarrar no que você falou, na legislação. Agora, a gente tem, como vocês viram, 2 senadores que estão dispostos a comprar a briga. Tanto o Isalci quanto o senador Moro, eles estão dispostos a comprar essa briga. Então, a gente tem esperança. E, se a gente conseguir fazer isso no Brasil, o intercâmbio vai ser muito fácil. Né? Porque vocês não têm restrição com relação a EAD, tem? Porque aqui a coisa é brava. Em Portugal também ainda não está regulamentada. A única, que nós chamamos de ensino à distância, que é legal, é casos muito específicos, filhos de vendedores ambulantes, do circo, esses poderão ter, quem está internado, isso sim é tudo certificado, mas só esses. Tudo o resto tem que estar na escola. Tem que estar na escola. Temos depois, chamamos a Universidade Aberta, que aí sim é do ensino superior e que a maioria é à distância, mas normalmente isso é para quem já tem algum tipo de certificação e quer complementar. Mas só nesses casos é que é possível. Obrigada. Respondendo a você, aqui a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de segunda licenciatura. Então, ou segunda diplomação. Então, um contador pode dar aula de matemática, utilizando dessa legislação recente assinada pelo nosso ministro. Né? Ele retorna para a universidade e aí, desde o primeiro dia, ele tem que estar no estágio. Ele tem que fazer estágio. Então, um contador pode dar aula de matemática, um engenheiro pode dar aula de química, física. Existe essa possibilidade. Essa legislação a gente tem. É mesmo. Aqui a gente tem essa possibilidade hoje em dia, né? Com esse decreto que está valendo já, e a gente está brigando para que ele seja cada vez mais implementado. Né? Isso respondendo a tua pergunta. Laranjeira. Bem, não chegou nenhuma pergunta de vocês. Acho que vocês ficaram bem
Satisfeitos com tudo? Não tem perguntas? Nem angústias? Não? Ok. Então eu vou dar mais um minuto para vocês poderem encerrar e concluir. Bom, você pode ter mais. Claro. E nos dias que correm, assistimos todos os dias em muitos países que são tidos como países de pole position na educação, países à frente da educação. Hoje em dia, nós que acreditamos que a educação é um instrumento mais poderoso para transformar as cidades. Como dizia Martin Luther King, por exemplo, que a educação temos que fazer para as pessoas pensarem intensamente e de uma forma crítica, para poder inteligentemente encontrar melhores soluções. Então, se pensarmos nisso e conseguirmos perceber, mesmo no nosso espaço, algumas tendências, alguma restrição dessa mobilidade, e nós neste momento estamos aqui a ver isso, ontem falei isso um bocadinho, que eu convido a pensar, mas por que eu faço esse exercício? Porque com esse exercício, quando assumimos esse exercício, chegamos àquele ponto que o nosso amigo falou da burocracia. Porque podemos ter essa imaginação do tipo ideal da mobilidade, da troca, temos que fazer isso, mas a burocracia depois não nos permite. Mas quem são os burocratas? De onde vêm esses burocratas? Vêm das escolas que nós criamos, da escola que nós servimos. Então, isto entramos efetivamente num ciclo. Por isso que a nossa missão, desde o primeiro dia, é trabalhar para um homem ser melhor. Não é abrir as fronteiras, mas é trabalhar no sentido de perceber que o feito da migração cria sustentabilidade para muitas economias, mas tem que ser bem trabalhada, sem assumirmos preconceitos. Porque quando começamos a assumir isso, tendencialmente não estamos a ter bons resultados. E hoje, que há a tentação de atacar a educação, que são referências, eu posso dar um exemplo, a nós era impensável, eu desde criança tive um sonho de estudar em Harvard. Fui estudar em Harvard porque era o meu sonho. E hoje vejo Harvard a ser vítima de ataque. Okay? Isso faz-me alguma confusão. Se isso aconteceu, pode acontecer na Guiné. Um amigo meu que chega a uma posição de decisor político pode atacar as instituições académicas. Quando eu faço o meu dia a dia, eu assumo que a educação, eu faço serviço de educação para libertar a pessoa. Educar para libertar. Mas eu, quando falo de Guiné, estou a falar de todos os países. Ok? Muito obrigado. É apenas uma contribuição. Obrigada, É só dizer que é preciso que a gente não deixe e fique esperando por governos, tá certo? Aqui tem um projeto privado, tá? E as coisas podem ser feitas no privado. E é tão simples fazer no privado, tá certo? Montar um polo de apoio... É mais fácil abrir um polo de apoio presencial através do CNE em Portugal e na Guiné do que abrir um polo de apoio presencial em São Paulo, em Minas Gerais. Então, por exemplo, fiquem felizes de saber que vocês podem usar a iniciativa privada para fazer intercâmbio com o Brasil e levar a educação para onde vocês quiserem, e o custo operacional disso é muito baixo. Essas coisas vocês vieram buscar aqui, tenho certeza. É fundamental ter essas informações, né? De que não é só governos, tá certo? É projetos políticos privados que vão fazer a diferença, tá certo? E não precisa gastar nem os 3% lá da Guiné-Bissau, tá bom? Muito obrigado a você, Amável. Obrigada, Laranjeira. Tudo de bom. Querido Henrique, agora é contigo. Eu vou só pegar num ponto que referiu, que era a imigração em Portugal. Já é uma questão muito importante nas escolas, especialmente nas escolas públicas. Já há uma escola que não tem nenhum português, não tem nenhum que o português seja a língua materna. Já existe uma escola numa zona que estava completamente despovoada, mas que vieram os imigrantes de Bangladesh, do Paquistão, ou seja, as escolas, qualquer escola pública da grande zona de Lisboa e também do Porto, terá 40 línguas diferentes, ou seja, já é um problema gerir as turmas de português como língua não materna, e esse problema já se sente, e o que atrasa também o uso de português língua materna, porque com a inclusão não estão todos ao mesmo nível, e isso já é uma questão que exige
uma resposta urgente. Sim. Obrigada, Henrique. Quero agradecer no nosso nome aqui, né, a presença de vocês, o acompanhamento de vocês. O debate está aberto, não se fecha, nem vai se encerrar tão cedo. E eu acho que todos nós aqui temos o coração muito convertido para a formação de professores, intercâmbio de alunos, e vamos descobrir os caminhos, né? Os caminhos a gente vai fazer caminhando. Mas o importante é a gente saber que a gente está junto, e sempre, e que junto a gente vai mais longe. Então, que Deus os abençoe e vamos em frente.